Sabe quanto tempo demora para você viver assim 100% de psicoterapia? Sabe, depois que você se formou em psicologia, começou a atender, quanto tempo demora até você viver só disso? Não precisar de outro trabalho, não precisar de ninguém te sustentando. E se eu te disser que isso demora mais ou menos uns 7 anos? Você fica meio desesperado, né? Porque foi isso que eu escutei quando eu estava lá no iniciozinho da graduação. Mas esse vídeo não é sobre essa demora. Aliás, é um pouquinho sobre essa demora sim. Esse é um vídeo sobre uma expressão que eu li outro dia e que é uma discussão que eu já tive com vários profissionais, que é sobre a tal da plataformização do trabalho. Que acontece com a gente da psicologia, mas acontece com advogado, com contador, com arquiteto, todo mundo está passando por isso hoje. Que é essa obrigação, essa exigência silenciosa de que tem que estar todo mundo aqui na frente da câmera, fazendo reels, fazendo carrossel, aparecendo em algum lugar para conseguir cliente. E aí, eu comecei essa discussão falando desses 7 anos que me marcaram assim para sempre, gente, nunca vou esquecer. Porque captar cliente sempre foi algo que os profissionais tiveram que fazer. Os profissionais autônomos sempre precisaram de algum tipo de estratégia para conseguir encher seus consultórios, suas clínicas, seus escritórios. E alguns faziam isso bem, outros não faziam tão bem, né? Mas sempre teve algumas possibilidades. Esquece rede social. Sempre teve cartãozinho de visita, sempre teve, deixa eu fazer uma palestra aqui gratuita, sempre teve, deixa eu bater na porta aqui de todo mundo que está no mesmo prédio comercial para me apresentar, mostrar minha cara, dizer que eu trabalho com isso. Gente, sempre houve possibilidade de mostrar a sua cara, de mostrar o seu trabalho, de conversar com as pessoas, fazer networking, sei lá, distribuir panfleto, pedir para sua tia, para sua cunhada, para as pessoas falarem sobre o que você faz e recomendarem o seu trabalho. E isso não foi perdido. O que existe hoje é essa coisa chamada redes sociais, em que a gente já não precisa mais esperar 7 anos para conseguir lotar o consultório. Porque agora a gente consegue dar as caras aqui e falar com muita gente, alcançar pessoas que nunca iam passar pela nossa frente, nunca iam ouvir falar do nosso nome, nunca iam ter nenhum contato com o nosso trabalho, e agora a gente tem essa possibilidade aqui. E esse canal, esse meio que a gente tem para fazer uma captação de clientes, ele não é fácil, não é simples, exige muito esforço, exige muito trabalho, muita energia, exige um certo estômago também para a gente conseguir aguentar e se desvencilhar de uns vendedores de curso, de uns gurus do marketing, de umas estratégias bem antiéticas que acontecem muito na nossa prática também, né, na psicologia. A gente tem que estar muito atento, a gente tem que estudar sobre isso aqui, tem que saber como fazer isso aqui direito sem ficar muito maluco no processo. Mas a gente não precisa se não quiser. Isso aqui é uma escolha. Aliás, essa escolha que eu estou fazendo de estar aqui, ela é muito mais que captação de clientes. Isso daqui é uma forma de conversar com profissionais, porque, assim, gente, psicologia é uma profissão extremamente solitária. A gente fica ali com os nossos clientes no dia a dia, mas, assim, conversar com os nossos pares é difícil, né? Criar espaços para isso, ter momentos de interação. Então, isso para mim é uma coisa muito importante que eu estou tentando construir aqui. E eu gosto de conversar, eu gosto de compartilhar meus conhecimentos, minhas ideias. Eu acho que esse espaço que as redes sociais proporcionam pra gente, ele pode ser muito bem usado e ele pode ser usado de uma maneira que faz sentido, que traz realização pra gente como profissional. Mas não é um espaço para todo mundo, sabe? E apesar dele ser extremamente efetivo, apesar dele demandar, sim, muito esforço, muita energia, às vezes muito dinheiro também, porque a gente não é porque postar é de graça nas redes sociais que não tem um investimento assim de um post patrocinado, né, de uma turbinada, de uma publicação, de gestão de tráfego, tudo isso acontece. Mas o esforço que a gente coloca, os recursos que a gente coloca aqui nesses ambientes digitais, ele costuma dá um resultado muito maior e muito mais rápido do que os esforços que a gente emprega no mundo físico, né? Do que essas outras estratégias que eu falei assim bem por cima que ainda podem ser feitas hoje. E assim, eu tô falando isso não para diminuir essas outras estratégias, porque eu acho que elas são importantes, e eu acho que quem está se sentindo muito pressionado a estar aqui produzindo conteúdo, que está se desgastando, que está se sentindo obrigado, se sentindo oprimido por essa situação,
precisa considerar outras possibilidades, porque elas ainda são efetivas. E assim, gente, o que que funciona para conseguir cliente? Funciona aquilo que faz sentido para você. E olha só, agora eu vou tocar na ferida. Essa é a minha opinião. Eu acho que se você está com a impressão de que o único jeito de captar cliente, de que o único jeito de alcançar as pessoas é pelas redes sociais, talvez seja porque você está passando muito tempo nas redes sociais e não está frequentando outros ambientes, outros espaços físicos, presenciais, em que você consiga observar possibilidades de encontrar pessoas, de falar do seu trabalho, de falar da sua profissão, de mostrar os seus olhos brilhando enquanto você fala daquilo que você faz. Então, se esse espaço aqui não faz sentido para você, se você tentou tudo que você podia aqui e não deu certo, abandona, pelo menos por um tempo. Vai para fora, vai bater na porta de uma escola, oferecer o seu trabalho, oferecer uma palestra, vai conversar com profissionais da área de saúde para ver se alguém quer fazer uma parceria com você, uma parceria de indicações. Vai pensar fora dessa caixinha aqui, fora dessas caixinhas que o algoritmo coloca a gente, porque elas são ótimas para muita gente. Eu acho que para mim faz todo sentido, porque junta várias coisas que eu quero para minha vida. Mas eu sei que não é assim para todo mundo e não precisa ser. A única coisa que não dá para fazer é para olhar para essa situação da plataformização do trabalho e dizer: meu Deus, é isso, vou sentar e chorar porque não tenho o que fazer, eu sou obrigada a fazer isso, mas eu não quero. Então, lembra do que eu falei, você não é obrigado a estar nas redes sociais, mas você é obrigado sim a pensar em estratégias para captar clientes, porque isso é parte do trabalho do autônomo. Assim como organização, planejamento financeiro faz parte da nossa realidade, a gente gostando ou não. Lidar com burocracia, gente, prontuário. Eu detesto fazer prontuário, mas não é uma escolha, é uma obrigação. Eu tenho que fazer. Mas se depois de tudo isso que eu falei, você falar: ok, Viviane, eu entendi, mas ainda assim eu não quero gastar um grão da minha sanidade com nenhum tipo de estratégia de captação de cliente, nem online, nem presencial, de jeito nenhum. Tem alguma solução? Tem sim. Tem duas soluções, aliás. Você pode se credenciar nos planos de saúde, e aí eles vão te enviar os clientes, você não vai precisar de nenhum esforço nesse sentido. Só que eles que definem o valor da sua sessão e não costuma ser algo muito satisfatório. Ou então você pode também encontrar uma clínica que vai fazer essa captação dos clientes também para você e também vai fazer o repasse de acordo com o que ela acha justo te pagar. O que também normalmente não é muito satisfatório, mas é uma opção. Mas você está entendendo que tudo tem um custo? São escolhas com consequências. Se você não quer fazer captação de cliente por conta própria, com as suas próprias estratégias, com as suas próprias tentativas e erros e melhorias, isso vai ter certas consequências financeiras. Você tem opções que provavelmente financeiramente não vão ser as mais satisfatórias, mas talvez é o que te dê paz, talvez é o que te faça se realizar na sua profissão. Agora, se essas alternativas não te parecem muito interessantes, existem outras que vão ter outros tipos de custos, que vão demandar de você outros tipos de recurso, outros tipos de estratégias. Mas tudo isso são escolhas. E aí, antes de concluir, eu só queria te pedir para deixar sua curtida, se inscrever no canal para receber mais conteúdos assim. Mas assim, com esse vídeo, o que eu quis trazer não foram informações muito novas e revolucionárias. Eu quis trazer uma perspectiva diferente, porque eu sei que tem muito psicólogo assim sofrendo com essa sensação de que o único caminho é produzir conteúdo e que detesta e que não está fazendo sentido para eles, que está se desgastando nisso. E eu não acho que isso é uma obrigação. Eu acho que é um caminho que tem um lado muito positivo, tem um custo muito alto e serve muito bem para algumas pessoas, mas para quem não serve, ainda existem muitas outras possibilidades que a gente precisa explorar também, a gente precisa voltar a falar. Porque vamos ser sinceros, ninguém vai vir aqui nas redes sociais tentar te vender um curso de marketing cara a cara. Né? Tá todo mundo tentando te vender curso de marketing digital. Então parece que essa é a única opção viável, é a única forma de conseguir cliente. Mas não, gente, ainda existe um mundo lá fora de pessoas físicas, de toque, de presença. E se é isso que faz sentido para você, se é assim que você quer conhecer pessoas e quer que as pessoas conheçam o seu trabalho, vai fundo, aposta nisso. Talvez demore um pouco mais, talvez demande um pouco mais de esforço, mas pode ser isso que faz sentido para você, pode ser a salvação para que você consiga continuar na sua profissão de um jeito que não cobre a sua alma, entendeu? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e eu já espero vocês nos próximos. Até lá!